Minha gente, o país inteiro sabe hoje que aquele jogo do impeachment nunca foi para combater a corrupção na administração pública em relação às grandes empresas do Brasil, inclusive a Petrobras. Corrupção existia, seria uma estupidez também negar isso. Mas o jogo da corrupção serviu para liquidar a proposta de um Brasil soberano. Nos tomaram o petróleo, nos tomaram o pré-sal. Quem acompanha a internet lembra do Wikileaks, aquelas revelações do acordo do José Serra com os americanos. Vou acabar com o monopólio brasileiro da Petrobras, aquela coisa toda. Ganharam a eleição depois do impeachment com fake news, com propostas que nunca foram esclarecidas e estão entregando o Brasil agora. Mas eu converso com vocês nesse momento para me referir à última molecagem colocada pelo presidente Bolsonaro na mídia. Diz ele, se os estados baixarem, zerarem o ICMS sobre os combustíveis, eu também faço e baixo o preço. Minha gente, o preço do combustível está alto dessa maneira não é pelos impostos. Lá atrás, a época que eu fui governador, por exemplo, o combustível era bem barato, os impostos eram os mesmos. E aqui, no nosso Paraná, nós mantivemos, em relação a outros estados brasileiros, um ICMS bem razoável para o óleo diesel e a gasolina um pouco mais alta, porque o óleo diesel influencia todo o consumo brasileiro com o transporte de cargas. Minha gente, eu conversei agora há pouco com o meu secretário de Finanças, secretário da Fazenda da época, o Heron Arzua, e perguntei a ele quanto é que pesava o ICMS dos combustíveis na nossa receita. Ele disse que mais ou menos 30% daquilo que nós arrecadávamos era de combustíveis, de gasolina e derivados. Mas naquela época o preço do combustível era baixinho. Hoje nós estamos aí com gasolina mais de 4, quase 5 algumas vezes, então a arrecadação é muito maior. Aquela época era 30%. Hoje deve ser mais que 30%. Eu não vou arriscar um valor, mas deve ser bem mais que 30% da arrecadação do Estado. O que é que o Bolsonaro propõe aos governadores? Se vocês baixarem o ICMS, tirarem o ICMS, eu baixo também e nós baixamos o preço da gasolina. A gasolina é cara porque vincularam o preço da gasolina ao dólar e vincularam ao preço dos barris no mercado internacional e entregaram o petróleo brasileiro para empresas multinacionais, inclusive ligadas a Estado, num crime contra a soberania e contra o desenvolvimento do país, que precisa de petróleo num preço razoável para crescer e dar empregos. Então vocês vejam, se o petróleo carregasse com 30% de tudo que o Estado arrecada lá atrás, no meu governo, como de fato carregava, e carrega muito mais agora, se os governadores zerarem o imposto do petróleo, não tem mais dinheiro para pagar professor, para pagar médico, para pagar juiz, para pagar promotor, para o Estado. Porque o Estado ainda tem despesas fixas com pagamento de empréstimos no mercado interno, BNDES, ou empréstimos externos, tem um peso fixo de despesas que não pode ser postergado, eliminado, esquecido de uma hora para outra. Então o que o Bolsonaro disse não passou de molecagem. Ele não tem a menor ideia do que está dizendo para os governos dos estados, e essa carga de arrecadação no Paraná, que era 30 e deve ser mais, hoje é ainda muito maior em outros estados, que cobram o ICMS um pouco maior dos combustíveis, inclusive do diesel. Molecagem. Mas por que o governo do Paraná não dá uma resposta dura para essa molecagem? Molecagem é coisa de moleque. É para desmoralizar o ratinho. Mas ele não se comporta como um governador. Se comporta como um ratinho. Ele cala a boca e fica aí brincando de governar, gastando em publicidade num governo que não faz nada. Mas eu, se fosse governador, não admitiria em silêncio o desrespeito que está sendo objeto hoje o governador do Paraná. A arrecadação do Estado se concentra em alguns itens. É o petróleo, energia elétrica, a Tetra Pak, que era uma grande arrecadadora, 4 ou 5 itens. Tanto que eu
quando governador, eu zerei praticamente e cobrei muito pouquinho o imposto de micro e pequena empresa, para que elas pudessem com liberdade progredir, não tivessem risco de quebrar, pudessem entrar no mercado. E em contrapartida, eu aumentei o salário mínimo regional, que era o maior do Brasil. Continua sendo o maior do Brasil, mas não seguiram a minha regra. Então eu estava recuperando a capacidade de consumo da sociedade brasileira e dando para os pequenos e microempresários liberdade para trabalhar. Daí veio o governo do Ratinho e o Richard, eles estavam no mesmo governo, o Ratinho era secretário, inventaram uma substituição tributária e acabaram com os benefícios da pequena e microempresa. É uma coisa maluca, erro atrás de erro. Ou, se vocês preferirem a definição que eu dei a essa atitude do Bolsonaro, não é erro, é molecagem, minha gente. Fica aqui a minha explicação. Um abraço a vocês.